Bem, pessoal, estamos iniciando aí bioética, tá? Como o próprio nome diz, bio, como a gente já aprendeu aí em biologia, vida, ética, é o que a gente aprendeu nas aulas passadas, que é a nossa consciência, que é o nosso eu, né? Adentrar aí na ética os nossos valores, né, os nossos princípios, tá? E daí a junção de bioética é justamente a nossa consciência, o nosso eu, a nossa ética com relação ao nosso paciente, com relação à vida do nosso paciente, tá? Conceituando aqui, nós temos que ética, bios, vida, ethos relativo à ética, né? E bioética é o estudo transdisciplinar entre biologia, medicina e filosofia. Dessa, especialmente as disciplinas da ética, da moral e da metafísica, que investiga as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana, em geral, e da pessoa em particular. Então, veja que quando a gente fala em transdisciplinaridade, tá? É porque nós estamos adentrando em várias disciplinas para que a gente consiga trabalhar a bioética. Nós entramos na biologia, que é vida, né? Na medicina, é através dos nossos cuidados, e na filosofia, porque entra aí a parte ética, onde nós precisamos refletir diante das nossas ações, tá? Como a gente viu em ética, antes o nosso código de ética, ele trabalhava a deontologia, que eram as regras, né? Então, antes era código de deontologia dos profissionais de enfermagem, onde a gente só precisava seguir as regras do nosso código de ética. Daí, como nós trabalhamos com vida, saiu o nome deontologia e entrou o nome ética. Código de ética dos profissionais de enfermagem. Por quê? Porque a gente precisa refletir diante das ações, diante das condições do nosso paciente diante dos procedimentos que nós temos que fazer com relação a esse paciente, diante das virtudes que nós temos, né? Diante das situações que cada paciente tem, né, de acordo com a sua subjetividade, sua individualidade, adentra aí a questão religiosa, a questão social. Então, tudo isso deve ser refletido, né, para que a gente possa assistir o paciente da melhor forma possível, tá? E daí, dentro da bioética, nós temos dilemas bioéticos. Nós, profissionais, sempre estaremos passando por dilemas bioéticos. Dilemas complexos, como também dilemas mais corriqueiros, mais do dia a dia, tá? Mas que ambos precisam ser refletidos. A gente vai refletir sempre baseado no nosso código de ética. Por isso que vocês irão aprender, né, as atividades do enfermeiro, as atividades do técnico, as atividades do auxiliar de enfermagem, irão aprender a nossa legislação, tá? Para que a gente consiga refletir em cima, sempre baseado, sempre tendo como referência o nosso código de ética, tá? Então, questões onde não existe consenso moral, como fertilização in vitro, aborto, clonagem, eutanásia, transgênicos, bem como a responsabilidade moral de cientistas em suas pesquisas e suas aplicações, tá? Esses daí são dilemas bioéticos complexos dos quais nós precisamos passar, tá? Do quais nós precisamos passar, não. Passamos, né, dentro da nossa profissão, tá? Podemos passar, certo? E não existe um consenso moral, por quê? Porque não existe as pessoas que só seguem isso, né? Existem as pessoas que são contra e as pessoas que são a favor.
né? Apesar de existir uma legislação, né, para que esses dilemas complexos possam agir, mas nós temos no senso comum as pessoas que são a favor e as pessoas que são contra, tá? Por exemplo, no aborto, né, apesar de nós termos uma legislação, mais na frente nós vamos ver essa legislação, né? Mas nós temos pessoas que são a favor do aborto e pessoas que são contra o aborto, né? O caso da eutanásia, tem pessoas que são a favor do aborto ou da eutanásia e pessoas que são contra a eutanásia, tá? Então, em cima de fazer ou não determinada dilema bioético, nós temos que sempre estar embasados no nosso código de ética. Por exemplo, o nosso código de ética, ele nos proíbe, né, fazer prática de aborto não legalizado, como também realizar a eutanásia, tá? Então, se o meu código de ética me proíbe, eu como enfermeira, bom dia, Júlia, eu como enfermeira não vou estar realizando essas práticas, tá? Então, nós temos que sempre estar refletindo diante das situações. Aí nós temos alguns dilemas bioéticos que são mais comuns, né? Mas que sempre nós temos que decidir se nós fazemos ou não. Por exemplo, eu tenho minha vizinha, né, que desde criança, desde quando eu era criança, eu vejo ela tomar uma medicação injetável, tá? E hoje, eu já profissional, minha vizinha veio me pedir para administrar essa medicação, né, administrar esse injetável. E daí, eu peço para ela a prescrição medicamentosa. E ela vai me dizer, não, eu não tenho a prescrição, porque há tanto tempo que eu tomo, eu nem pego mais, como elas dizem no popular, né, receita com médico. A própria farmácia, ela já me vende, tá? Aí, deixando a questão da farmácia de lado, né, porque não cabe a nós, né? Mas o que cabe a nós? O nosso código de ética, ele diz que nós não devemos administrar medicação se esta medicação não tiver prescrita, tá? Então, se o meu código de ética me diz isso, eu não posso, então, administrar a medicação na minha vizinha, porque ela não tem receita, tá? Aí o meu eu, a minha consciência, né, ela está acusando aí que, mas desde pequena eu sei que ela toma essa medicação, tá? Então eu posso administrar. Isso é a minha consciência, né? Mas, exatamente, Levi, era isso que eu ia falar agora. Mas a minha ética sabe que eu tenho que seguir que o meu código de ética recomenda, tá? Então, eu não posso administrar essa medicação porque não tem prescrição medicamentosa. O que seria aí, né, como o Pedro está falando, a questão da automedicação. Quantas pessoas não se automedicam, né? E a gente acaba sendo conivente com essa ação, com esse ato, certo? Então, de acordo com o meu código de ética, eu não posso e não vou administrar medicação na minha vizinha. Aí eu peço para que ela busque outro profissional ou passe no médico e aí veja se ainda é necessário ela fazer o uso dessa medicação, tá? Que aí ele vai prescrever, se sim ou que não, né? Vai prescrever a medicação e daí sim eu vou administrar com a prescrição, tá certo? É um dilema bioético, né? Mesmo a gente achando besteira, Por quê? Porque mexe com o nosso eu, com a nossa consciência, né? Que a gente está fazendo isso com uma conhecida, né? Está negando uma assistência à nossa conhecida, porém, nós estamos indo
né, a favor, obedecendo o nosso código de ética, né? E, ao mesmo tempo, eu também prestei uma assistência a essa vizinha quando eu orientei a mesma a buscar o profissional para ver se realmente essa medicação ainda está surtindo efeito, né? Porque uma complicação muito grande que nós temos é que muitas pessoas fazem uso da mesma medicação por muito tempo, tá? Não buscam uma nova assistência, um novo olhar para o seu problema, tá? E talvez essa medicação nem faça mais o efeito desejado, tá? E a pessoa fica lá fazendo uso dela por muito tempo, pelo resto da vida, né? Alguns. Então, ao mesmo tempo, né, eu também prestei uma assistência porque eu prestei uma orientação. Ok, pessoal? Então, para vocês verem que existe dilemas complexos, né, como esses, fertilização in vitro, clonagem, reprodução assistida, contracepção de emergência, que para a Igreja Católica isso é considerado aborto, tá? Como também existe coisas, fatos do dia a dia que a gente, né, vai ter que realmente refletir. Eu faço, eu não faço? O que é que meu código de ética diz sobre isso? Né? Ah, mas eu estou sozinha com um profissional e não tem quem faça? Ah, eu estou fazendo para salvar a vida do paciente, tá? Então, a gente sempre vai estar, né? Isso não quer dizer, quando eu digo sempre, não quer dizer diariamente, né? Mas volta e meia a gente vai estar pensando, né, sendo obrigados a pensar em cima do nosso código de ética e em cima das nossas, do nosso eu, da nossa ética. E daí, pessoal, nós temos 4 princípios bioéticos, tá? Veja, esses princípios bioéticos da beneficência e da não maleficência, muitas vezes a gente pode pensar que eles são tão... Eu acho que eles são a mesma coisa, né? Porque, ao mesmo tempo que eu estou fazendo bem ao meu paciente, eu não estou fazendo mal. Não é lógico isso? Né? A gente não pensa assim que vê. Mas, às vezes, eu posso estar fazendo bem para o outro, tá? E, nas entrelinhas, eu estar causando o mal, tá? Vamos pensar, vou dar um exemplo aqui fora da nossa vida profissional, né? Vou dar um exemplo como estudante. Logicamente que isso não acontece, tá, com esses alunos que eu vou citar, mas é só exemplificando. Então, digamos que, né, Pedro Levi não estudou para a prova de bioética. E daí, ele não está sabendo de nada, tá? O que é que acontece? Júlia estudou bastante. Então, ele lá combina com Júlia, ó, Júlia, tu me ajuda, tu passa as respostas e tal, tal. Ótimo, tá? Para Júlia, Júlia está fazendo um bem para Pedro Levi. Por quê? Porque ela está ajudando e ele vai tirar uma nota boa e ele não vai fazer uma recuperação e ele não vai para a final, tá? Então, Júlia está fazendo uma beneficência, está fazendo bem para Pedro. Só que a gente sabe que lá nas entrelinhas, lá no futuro, tá? Pedro vai precisar desse conhecimento. Exatamente, tá se sabotando, tá? Pedro vai precisar desse conhecimento e ele não vai ter. Por que que ele não vai ter? Porque ele, né, quis dormir, não quis estudar, tá? Júlia ajudou, pensando que estava fazendo um bem para Pedro, mas o que é que, na verdade, ela fez, além do bem? Ela também fez um mal para ele, tá? Porque hoje ele precisa desse conhecimento e ele não tem, tá certo? Então, quando a gente escuta, né, até quando eu for explicar para vocês, por isso que eu já estou falando, né, porque
o conceito básico de beneficência é fazer o bem. O conceito mal de não maleficência é não fazer o mal. E às vezes, né, a gente imagina, se uma é fazer o bem e outra é não fazer o mal, então beneficência e não maleficência é a mesma coisa, tá? E na realidade, em alguns pontos de vista, não é. Como esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, tá? Como muitas vezes, trazendo agora para a nossa profissão, como muitas vezes, quando nós estamos lá, com muitos lá no posto de enfermagem, com muitos afazeres, e chega o acompanhante de um paciente, tá? E diz assim, ó, o acesso está acabando, o soro está acabando, né? O paciente e o acompanhante vai falar, o soro está acabando. E daí eu digo, já vou, né? O acompanhante vem de novo, e eu já vou. E de repente, quando eu cheguei lá, o paciente já tinha perdido o acesso e já estava tendo um retorno sanguíneo aí, tá? E esse paciente, como a gente sabe que para algumas pessoas, ver sangue, para ele já traz todo um emocional, né? Um psicológico aí, uma alteração emocional psicológica, né? Então, veja que, mesmo eu estando ocupada, cuidando lá dos meus afazeres lá no posto de enfermagem, tá? Mas eu cometi um mal para o meu paciente, tá? Mesmo sem querer. Por quê? Porque quando, né, eu sabia que o acesso podia esperar, só que infelizmente eu cheguei tarde demais, tá? E cometi um pequeno transtorno psicológico nesse paciente, porque ele está vendo o retorno sanguíneo, que para mim, que sou acostumada, acho que ver sangue é uma besteira, né, para mim, né, como profissional, mas para o outro não é, tá? E veja que assim ocorre muitas violências psicológicas, tá? Mesmo sem a gente querer, mesmo a gente achando que é bobagem. Mas é por isso que dentro dos princípios bioéticos, nós temos que ver as particularidades e as subjetividades de cada paciente, porque cada um tem o seu individual, cada um tem os seus medos, os seus anseios, né? O que lhe traz algo um mal psicológico, tá? Uma violência, tá? E muitas pessoas, né, acabam ocasionando uma violência psicológica justamente sem notar, tá? Quando, por exemplo, eu chego no meu ambiente de trabalho e faço bom trabalho, faço algo inovador, tá? E daí só recebo elogios e o meu chefe nem sequer faz um comentário. Isso é uma violência, né? Porque eu estou lá esperando que eu seja parabenizada, né? Que eu só receba, né, elogios, glórias, e, né, de quem eu mais esperava, isso não aconteceu. Então, para mim, os demais não valeram a pena porque eu queria era do meu chefe, né? Tem pessoas que têm determinados objetivos e para eles aquilo são importantes. E quando, né, a gente não recebe essa contrapartida do que é importante, do que a gente vê, acaba sendo uma violência psicológica. Então, é nesse sentido que eu quero dizer para vocês que às vezes a gente faz sem nem perceber essa questão da maleficência, certo? Vamos conceituar aí cada um deles, dos princípios. Então, nós temos aí a beneficência, tá? O princípio da beneficência é o que estabelece que devemos fazer o bem aos outros, tá? Então, beneficência é fazer o bem, tá? Independente de desejá-lo ou não. Aí entra aí 3 conceitos dentro da beneficência, que é a própria beneficência, que é fazer o bem, a benevolência, que é desejar o bem,
e a benemerência, que é merecer o bem, tá? Nem sempre a gente acaba fazendo, realizando as três quando a gente quer fazer a beneficência, tá? Então, por exemplo, eu tenho um problema particular com a Ianaline. Eu estou dizendo os nomes que eu estou vendo aqui, viu, pessoal? Ianaline, né? Ianaele. E tem outro nome, né? Ianaele, tá? Eu tenho um problema particular com ela. E, de repente, eu estou lá no meu plantão e ela chega, tá? Olha, Naele. Pronto, melhorou. Desculpe, viu, Naele? Então, eu tenho um problema particular com Naele, tá? Só que hoje é o meu dia de plantão e Naele chegou lá, né? E sou eu que vou assistir Naele, tá? Mesmo eu não gostando de Naele, certo? O que é que acontece? Eu tenho que prestar a melhor assistência para ela, eu tenho que fazer o bem, tá? Diante da minha profissão. Mesmo eu não desejando bem para a Naele, tá? Mesmo eu não tendo para com ela a benevolência, mas a beneficência eu tenho por obrigação, porque está dentro da minha profissão, dentro do meu juramento. Ótimo, Levi. Por isso, né, que a imparcialidade dentro do ambiente de trabalho, como a gente já viu isso como uma virtude ética, ela também vem adentrar aqui nos princípios bioéticos, tá? Separar o pessoal do profissional, ok? Com relação à benemerência, tem pacientes que merecem realmente melhorar porque seguem o tratamento, tem outros que não merecem, mas isso não cabe a nós julgar, tá? Nós temos sempre que fazer o bem para o nosso paciente, independente da situação, independente da pessoa, ok? Já a não maleficência, tá? Deixar de causar o mal intencionalmente a uma pessoa já é fazer o bem para este indivíduo, tá? Então, entra aí, algumas literaturas vão considerar não maleficência como beneficência positiva e beneficência negativa, tá? Justamente por essa questão não intencional, certo? Se eu faço o bem, tá? Isso é uma beneficência positiva. Se eu acho que estou fazendo bem, mas nas entrelinhas, né, como o exemplo aí de Júlia e Pedro, eu estou fazendo mal, né, isso é uma beneficência negativa, porque a minha intenção foi de fazer o bem, só que eu sei que eu acabei prejudicando Levi lá no futuro, tá? Então, a não maleficência é não causar o mal e maximizar os benefícios possíveis e minimizar os danos possíveis, tá? A gente sabe que os nossos pacientes, né, eles correm riscos, tá? Eles correm danos, eles são passíveis de complicações, tá? Dependendo da sua evolução, né? Dependendo da sua patologia. Só que nós temos que fazer o máximo para que esse paciente não venha a sofrer, né, a ter complicações. Como, por exemplo, né, um exemplo bem básico, a questão da infecção cruzada. O que é que a gente pode fazer para evitar a infecção cruzada? Lavagem das mãos, uso de luvas, procedimentos assépticos, tá? Então, com isso, eu vou estar evitando que esse paciente venha a ter um dano maior. Isso entra dentro da não maleficência. E daí nós temos a autonomia. A autonomia, eu vou mostrar para vocês, com relação à autonomia, as duas visões. A autonomia do paciente, que é o que o slide fala, e também vou abrir um parênteses aí para a autonomia do profissional, tá? Então, vamos lá. Primeiro, falar sobre a autonomia do paciente.
A palavra autonomia, segundo base etimológica, provém de auto, do grego próprio, e nonos, lei, regra, norma. O sinônimo de autodeterminação, autogoverno, liberdade e independência. O poder da pessoa de tomar decisões que afetam sua vida, sua integridade físico-psíquica, suas relações sociais. É capacidade do ser humano de decidir o que é bom, o que é seu bem-estar, de acordo com valores, expectativas, necessidades, prioridades e crenças, tá? Então, pessoal, o paciente, ele tem autonomia sobre ele, tá? Se ele é um paciente consciente, maior de idade, ele tem autonomia sobre ele. Então, ele vai decidir se faz o tratamento, ele vai decidir com relação a procedimentos nos quais nós precisamos de autorização do paciente, tá? Ele vai decidir se permanece ou não no ambiente hospitalar, ok? Então, vamos ver. O paciente, ele tem autonomia com relação ao seu tratamento, né? Nós, profissionais, orientamos o paciente com relação ao seu tratamento, tá? Fizemos a nossa parte. Então, cabe ao paciente que vai agora para casa seguir ou não o tratamento, tá? O paciente está internado e ele precisa realizar um procedimento. Esse procedimento, ele é invasivo e daí nós precisamos de uma autorização do paciente. Exatamente. Ótimo exemplo esse de Nairla aí, tá? Ele se recusou a ser entubado, tá? Então, exatamente. Ele tem que assinar um termo de responsabilidade, negando-se a aceitar ou não determinado procedimento, certo? Então, o paciente, usando aí o exemplo na Irla, precisou ser entubado. Ele não quis, ele se recusou. Então, o que é que a equipe tem que fazer? Levar o termo de responsabilidade e o paciente, ele tem que assinar. Porque tudo que acontecer com ele, devido a não ter aceitado esse procedimento, vai ser responsabilidade dele, tá? Isso, pessoal, a gente chama de respaldo legal. Nós, profissionais, estaremos respaldados, a equipe de Nairla aí estará respaldada, já vai, Pedro, estará respaldada por quê? Porque ele assinou o termo de responsabilidade, tá? Por tudo que acontecer com ele, devido ao fato de não ter aceitado o procedimento, de não ter aceitado a intubação, tá? E daí, pessoal, nós anexamos uma cópia desse termo lá no prontuário e guardamos o original, ou anexamos o original e guardamos cópia, tá? Isso vai depender aí da rotina do hospital, mas deve estar no prontuário do paciente, né, porque tudo que acontece com ele tem que estar no prontuário, e também isso ser guardado, né, com a gestão, em algum arquivo, porque caso venha acontecer algo e a família entre na justiça, nós estamos respaldados que foi recusa do paciente. Oi, Pedro. Porque, assim, no caso de paciente aí que não teve a intubação, né? Foi responsabilidade dele, mesmo o profissional sabendo que aquilo ia trazer benefício para ele. Mas o profissional, mesmo sabendo que ele assinou a não autorização, ele não seria responsável, né? Por isso, caso ele quisesse interferir nisso, para ele receber a autorização, mesmo sendo que era necessário. Não entendi bem, não. Refaz aí a pergunta. Ficou bem enrolado, né? Porque assim,
O profissional, sabendo que aquilo era necessário, não foi culpa dele, não dar aquela intubação para ele, porque foi o paciente que autorizou. Então eu não Isso. sairia como culpado nessa história, porque ele sabia que era Não, necessário, mas o exatamente. paciente que não aceitou. Isso. Inclusive, Pedro, quando o paciente recusa determinado procedimento, né, então toda a equipe vai até o paciente e mostra a importância dele fazer esse procedimento, tá? E mostra também para ele o que pode acontecer com ele caso ele não faça esse procedimento, para ver, né, se a gente dá aquele susto e o paciente realmente aceita fazer o procedimento, tá? Mas se ele continuar se recusando, aí assina-se o termo, tá? E não é nenhuma responsabilidade nossa como profissional, tá? Nós fizemos a nossa parte, nós quisemos fazer o procedimento, né? Nós insistimos para ele fazer, orientamos o que podia acontecer caso ele não fizesse, ou seja, fizemos a nossa parte. O paciente continua resistente, assinou o termo, e daí o que vier a acontecer com ele não é mais nossa responsabilidade. Daí a importância de se assinar o termo, tá? Porque se o termo não for assinado, e caso aconteça algo com o paciente, por não ter feito o procedimento, vai ficar, né, a palavra dos profissionais e a da família que acompanhou isso aí, certo? Mas a partir do momento que nós temos o respaldo, que é a assinatura do paciente no termo de responsabilidade, aí nós estamos legalmente respaldados com relação ao que vem acontecer com ele. Exatamente. Temos que também, ó, como Naírla falou aí, observar isso. O paciente, ele tem que estar consciente, ele tem que estar orientado e ele tem que ser de maior, tá? Caso ele seja um paciente de menor, ele esteja em estado de, ele seja considerado incapaz, né, esteja desorientado, esteja inconsciente, a família que vai ter essa responsabilidade, ou a família ou um tutor, né, se ele for um menor com tutela, né, um idoso com tutela, tá? Então, ou a família ou um tutor, caso ele tenha, vai ter que decidir, né, se o paciente vai fazer determinado procedimento ou não, e caso a família se negue, eles que vão assinar o termo de responsabilidade, tá? Por isso, pessoal, que nós devemos ter termos, tá? E colocar realmente o paciente para assinar, o responsável para assinar, porque nós temos que ficar respaldados, né? Eu tive, não sei se eu já contei para vocês, mas eu tive uma família, né, quando eu trabalhava no Pernambuco, que o pai não deixava vacinar as crianças. Então, quando eu cheguei lá, era um processo que já se arrastava desde a outra equipe, né, desde a outra enfermeira, e já tinha sido contactado o conselho tutelar, fórum e tudo mais, e ninguém tinha feito nada. Então eu fiz o meu papel, né, fui lá, insisti, mostrei os benefícios e os malefícios, e o pai resistente, então, assine o termo de responsabilidade, tá? Ele já tinha assinado, mas como não era com a minha, né, não era, eu não era enfermeira no tempo, mas assine agora que eu sou, porque caso venha algum problema, eu tenho um respaldo legal, tá? E outra autonomia, pessoal, que o paciente tem é com relação à alta hospitalar, tá? Tem pacientes que não querem ficar internados, eles não aceitam ficar internados. Vai já, Levi. E daí, tá? Eles têm direito a pedir essa alta. Aí a equipe vai analisar se tem condições do paciente ter alta ou não. E daí a equipe analisa que o paciente não tem condições de ter alta. Mas aí ele assina o termo de responsabilidade pela alta e aí ele é liberado, tá? Porque ele também não é obrigado a ficar lá. Mas se ele quer sair, né, ele assine o termo de responsabilidade. A mesma coisa, se ele estiver inconsciente, se ele for um menor, né, se ele for um incapaz, a família, se quer levá-lo para casa, assine o termo, tá? Mas de maneira
irresponsável, o paciente não pode sair da instituição como alta hospitalar, tá? Fala, Levi. No caso, voltando para o exemplo anterior da Naila, no caso, se seja assim, um paciente, for um paciente nosso, for um paciente da família, nós lá atendendo o paciente da família. No caso, tem que agir com essa questão da imparcialidade, porque mesmo a pessoa ali sendo maior de idade, o profissional tem um envolvimento sentimental por aquela pessoa. Aí, no caso dessa situação, como seria? Por exemplo, se for um irmão meu que estiver lá, nesse sentido, um parente, né, do profissional, tem que assinar o termo de responsabilidade, tá? Porque o paciente, a responsabilidade do paciente não é só de um profissional. A responsabilidade do paciente é de uma equipe. Então, por muitas vezes, né, mesmo que o médico tome a frente, né, por ser aquela pessoa que prescreve, né, que realmente avalia o paciente, mas a equipe em conjunto, ela tem que tomar essa decisão, tá? De o paciente não quer fazer o procedimento, vamos levar para ele assinar o termo de responsabilidade. Então, no meio disso, né, tem eu lá como parente, tá? Então, a equipe que vai, né, tomar essa posição, já que eu estou com o meu emocional abalado, tá? Então, eu não vou participar com relação a essa decisão, certo? Como profissional, posso estar como parente, tá? Mas como é uma equipe, ela vai decidir com relação a fazer ou não determinado procedimento e o paciente assinar o termo de responsabilidade, tá? Algumas vezes, quando é um parente nosso, tá? Logicamente que a gente vai, né, intervir, mas se a equipe vê que o emocional está atrapalhando aí na assistência do paciente, a gente pode até pedir o afastamento desse colega com relação a esse caso, tá? Nos demais casos, tudo normal. É mais ou menos essa pergunta, Levi, que você está fazendo? Foi isso mesmo. Pronto, tá? Então, pessoal, nós temos também, né, a alta hospitalar, que se o paciente quiser, ele tem que assinar o termo de responsabilidade, tá? Aí agora eu vou abrir um parênteses com relação à autonomia nossa de enfermagem, tá? De enfermeiro. Nós somos profissionais autônomos, tá? Eu não posso, né, passar isso despercebido, eu tenho que falar em nós com relação à nossa autonomia, tá? De maneira nenhuma, a gente pode estar realizando procedimento de outro profissional, atividade de outro profissional, porque esse profissional mandou, tá? Não posso. Cada profissional realize as suas atividades. Isso está dentro do conselho de todos os profissionais, tá? Que cada um realize as suas atividades. Então, a gente acaba vendo colegas nossos, né, na Irla, na Irla, tá até aí para confirmar. A gente acaba vendo colegas nossos fazendo atividades que não são deles, né, colegas nossos fazendo sutura, que não é uma atividade nossa, é uma atividade médica, e se a gente for buscar lá o Código de Ética Médico, lá diz que as atividades médicas, só quem pode realizar são eles, tá? Nós somos, no nosso Código de Ética, nós somos proibidos de realizar atividades que não são nossas, tá? Então, veja que nós estamos indo contra dois códigos de éticas, o Código de Ética Médico, tá? Que diz que só ele que faz as atividades deles, e o nosso código de ética que diz que só nós fazemos nossas atividades e devemos fazer só as nossas, não a de nenhum outro profissional, tá? Então, por que é que nós, como profissionais autônomos, tá? Como colegas de trabalho,
do médico, que temos a mesma formação, o mesmo grau de formação, que é nível superior, tá? Por que é que a gente tem que aceitar fazer determinada atividade porque o médico mandou? Naírla está aí, né, confirmando que acontece muito, tá? Então, está na hora de nós impormos a questão da nossa autonomia profissional, tá? Nós, enfermeiros, realizamos nossas atividades com autonomia, porque somos nós que sabemos das nossas atividades, das nossas tarefas, tá certo? E a gente não deve estar fazendo atividade de ninguém. É outra coisa que acontece dentro da nossa própria categoria, técnico, auxiliar e enfermeiro, tá? É técnico e auxiliar realizando atividades que são só do enfermeiro. Como, por exemplo, administração de sonda, quem faz isso é o enfermeiro, é a atividade privativa do enfermeiro. Técnico e auxiliar de enfermagem não podem fazer, tá? Sinais vitais em pacientes graves, com risco de morte, quem deve realizar é o enfermeiro, tá? Curativos complexos, com alto grau de contaminação, quem deve fazer é o enfermeiro, certo? Então, são atividades privativas específicas do enfermeiro, não da equipe de enfermagem, tá? Então, por isso que na Lei 74, 98 e 86, nós iremos aprender as atividades do enfermeiro, que só quem pode realizar é o enfermeiro. Nós iremos aprender as atividades do enfermeiro como equipe de saúde, equipe de enfermagem, daí todos podem fazer, as atividades do técnico e as atividades do auxiliar de enfermagem. Tranquilo? E veja que nós temos que ter autonomia diante das nossas atividades, tá? E daí nós vamos para o nosso último princípio bioético, que é a justiça, tá? Dentro da justiça, ela trabalha com o princípio da equidade. O princípio da equidade é aquele da igualdade, tá? Onde a assistência, ela deve ser igual para todos. Não podemos estar escolhendo por raça, por religião, por condição financeira, tá? Por nível de assistência no sentido de público particular, tá? A justiça dentro da bioética é no sentido da assistência ser igual para todos, tá? E daí ocorre uma distribuição dentro dessa justiça que a cada pessoa uma parte igual, a cada pessoa de acordo com a sua necessidade, a cada pessoa de acordo com o seu esforço individual, a cada pessoa de acordo com sua contribuição à sociedade e a cada pessoa de acordo com seu mérito, tá? Veja que dentro da equidade, tá? Tem umas pessoas que se beneficiam mais porque elas também fazem por onde, tá? Aí vocês podem pensar, não, Clélia está contraditória, né? Ela acabou de dizer que a assistência é igual e agora ela está dizendo que a assistência é para aqueles que precisam mais, tá? Mas é no sentido, pessoal, de se o paciente está mais grave, tá? Então, primeiro eu vou assistir o mais grave, né? De acordo com aquelas classificações, né? Se o paciente busca mais o serviço, então, logicamente, que eu vou atender mais esse paciente, porque ele está todo dia lá, porque tudo que ele sente, ele está lá buscando assistência, diferentemente do que está em casa, tá? Então, é nesse sentido, tá? Mas que nós estamos lá para assistir todo e qualquer paciente de forma igual, ok? Tranquilo com relação aos princípios bioéticos?